Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Filho de Peixe. E antes da gente entrar objetivamente no tema do vídeo de hoje, eu queria agradecer a todos que se inscreveram, que me mandaram mensagem falando sobre esse projeto novo, sobre o canal. Muito obrigado pelo apoio, pelas mensagens, pelo feedback. Qualquer tipo de interação eu agradeço muito e peço também para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like nesse vídeo. Ative o sininho para que você receba o conteúdo assim que ele for postado e pode deixar aqui na página dos comentários uma mensagem com uma sugestão de vídeo, uma sugestão de tema, críticas também são bem-vindas. Enfim, agradeço a todos pelo apoio, pelo incentivo e mande esse vídeo para algum amigo seu que torce para o Santos, que gosta de futebol, que gosta de esporte. Me ajuda no começo desse projeto aqui, divulga para o maior número de pessoas possível, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é sobre o Lucas Lima. Inicialmente eu estava me planejando para trazer um segundo vídeo no pós-jogo de Santos e Palmeiras, que vai acontecer no sábado, no início da noite. Mas no dia que eu gravei o primeiro vídeo, aquele vídeo de apresentação, saiu a notícia de que o Santos estava negociando com o Lucas Lima. Foi uma notícia divulgada inicialmente pelo Ademir Quintino e os outros portais também já confirmaram e parece que o papo está quente e que existe uma grande chance do Lucas Lima voltar ao Santos. E nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre essa possível ou talvez provável volta do Lucas Lima ao Santos. Logo de cara eu quero dizer que eu sou totalmente contra a contratação desse jogador. E eu espero deixar aqui claro os motivos pelos quais eu sou contra a contratação do Lucas Lima. Bom, o Lucas Lima, ele deixou o Santos no final de 2017 e assinou com o Palmeiras um contrato de 5 anos, que acabou agora no final de 2022. O Lucas Lima, ele saiu do Santos, né? Os últimos 6 meses do Lucas Lima já não foi nada perto do que ele chegou a entregar dentro de campo. O torcedor santista vai se lembrar que quando o time era comandado pelo Dorival, naquele time que chegou ao vice-campeonato da Copa do Brasil, o Lucas Lima era um dos principais jogadores do time. Chegou inclusive a ser convocado para a seleção brasileira. Mas a reta final dele no Santos já não foi nem um pouco boa. Ele se arrastou em campo por pelo menos 6 meses, quando ele já podia assinar um pré-contrato, chegou a ser afastado do time, porque ele já tinha assinado um contrato com o Palmeiras. Então, ele, mesmo tendo caído inicialmente nas graças do torcedor, a saída dele foi conturbada, porque ele ficou fazendo pouco caso do time, não se entregava nos jogos. Então, a reta final da passagem dele, da primeira passagem dele pelo Santos, já não foi de. Já não rendeu. Ele não rendeu no final da passagem dele. E ele vai para o Palmeiras, o nome dele era cotado, inclusive, para disputar a Copa do Mundo de 2018. Ele diz que iria para o Palmeiras justamente para manter acesa essa chance, né, de ser convocado para a Copa da Rússia. Mas o que a gente viu, e os palmeirenses podem falar melhor do que eu, foi que rapidamente ele se tornou um jogador descartável no Palmeiras, né? E o time do Palmeiras, muito ajeitado, que brigou por todos os títulos possíveis, ganhou quase todos os títulos possíveis, e o Lucas Lima era um jogador escanteado no elenco do Palmeiras. Tanto que, na reta final do contrato dele, ele foi emprestado por 2 temporadas para o Fortaleza, onde ele também não jogou, diga-se de passagem, né? O Fortaleza, um baita projeto ali, comandado pelo Vojvoda, 2 anos consecutivos na Libertadores, e o Lucas Lima também, o Fortaleza não fez nenhum esforço para continuar com o jogador. Mas mais do que isso, eu separei aqui alguns números, né? Porque a gente costuma dizer que no futebol o campo fala. O jogador, quando ele tem um bom desempenho, mesmo que haja críticas por parte da torcida, ou que o jogador não tenha lá uma excelente relação com o treinador, o desempenho dele dentro do campo acaba falando mais alto. Então, se o jogador entrega gols, assistências, bom desempenho, participação em gols, cria jogadas, no caso dele como um meia, né, como um grande articulador de jogadas, o campo fala. E eu separei aqui alguns números, eu vou ler rapidamente aqui.
Desde que o Lucas Lima saiu do Santos, no fim de 2017, ele disputou 195 jogos. 195 jogos. Nesse período, ele fez 12 gols e marcou 15 assistências. Dá uma média de 0,15 gols criados por partida. Para um meia, para um camisa 10, esse número é muito baixo. É muito baixo. Quase 200 partidas e 12 gols marcados. E 15 e 18 assistências. É um número baixo. Então eu acho que o desempenho do Lucas Lima dentro de campo não justifica nenhum tipo de contratação para nenhum time. Tanto que ele está livre no mercado desde o final de 2022 e não foi procurado por nenhum clube. Nenhum clube. Nem da Série B, um time de fora. Então é um jogador que dentro de campo não há nada que justifique o investimento nele. Mas mais do que isso, eu sou contra a volta do Lucas Lima porque eu acredito que o respeito à instituição, o respeito ao tamanho de um clube, da grandeza do Santos Futebol Clube, ele é inegociável. E o Lucas Lima, sempre que pôde, fez pouco caso, ele tripudiou, ele sacaneou o Santos. Logo quando ele troca o Santos pelo Palmeiras, ele dá uma entrevista em que ele diz que ele trocou de clube para jogar em estádio lotado, para disputar títulos e etc e tal. Então é um jogador que sempre provocou o Santos, sempre foi ingrato e é esse o rótulo que a torcida tem dele. Um jogador ingrato, que não respeitou tudo que o clube fez por ele. Vale lembrar que o Lucas Lima chegou à seleção brasileira pelo desempenho que ele teve no Santos. E ele, na primeira oportunidade que teve, logo nos primeiros dias de Palmeiras, já deu essa declaração infeliz e desrespeitosa. Então, acho que o resumo é esse. O campo não justifica nenhum tipo de investimento no Lucas Lima. Mesmo que o contrato seja de produtividade, como os setoristas que cobrem o clube têm dito que deve ser, um tempo curto de contrato com baixo salário. Talvez, a depender dos gatilhos que ele tenha que atingir para melhorar o seu salário, pode ser que ele jogue. Né? No Palmeiras ele tinha ali um salário, segundo consta, na casa de R$1 milhão. Talvez com rendimento mais baixo, sendo forçado a entregar para ter um melhor vencimento, né, um melhor salário, pode ser que ele entregue. Mas eu acho que nesse momento não há nada que justifique a contratação dele. Já é um jogador que há 4, 5 temporadas não entrega absolutamente nada. Ele não serviu para o Palmeiras, não serviu para o Fortaleza e não foi procurado por nenhum clube. Mas o respeito, o desrespeito, no caso do Lucas Lima, é algo que deveria ser o item número 1 para avaliação. Se ele tivesse sido oferecido, por exemplo, a relação dele com o clube, a forma como ele tratou o Santos já deveria impedir qualquer negociação. E é esse justamente um dos principais problemas, não é o único, mas é um dos problemas que ajuda a explicar por que o Santos se encontra nessa situação. Há 3 anos brigando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, disputando o Campeonato Brasileiro também para não cair, sem nenhuma ambição, sem nenhum horizonte para o seu torcedor. A gestão do Andrés Rueda, ela é boa do ponto de vista financeiro. Ele pagou contas, ele pegou um clube com uma herança maldita de outros tantos presidentes, e nesse aspecto da gestão, do pagamento de contas, ele faz uma boa gestão. Mas esportivamente, a gestão é uma das piores da história do Santos. É uma das piores. Ele esquece o departamento de futebol, ele esqueceu o campo de futebol. E ele precisa se lembrar diariamente que ele preside o Santos Futebol Clube. Ele não pode esquecer o futebol. E a gestão dele não é a primeira vez, caso o Lucas Lima venha, não é a primeira vez que o Santos vai trazer um jogador para fazer estágio aqui. Uma aposta de alto risco, um ex-jogador em atividade. Basta lembrar que já passaram recentemente pelo Santos o Diego Tardelli, o Ricardo Goulart, o Luan do Corinthians. Parece que o Santos virou um lugar para fazer caridade a jogador. O jogador vem aqui só para adquirir ritmo de jogo, já vai 2, 3 meses, não entrega absolutamente nada, não tem motivação, já são jogadores que estão num nível da carreira que eles já não querem mais nada com nada.
E isso ajuda a explicar por que o Santos recentemente se apequenou tanto. Todo tipo de jogador vale esse tipo de aposta, né? As matérias que saíram sobre a negociação do Lucas Lima com o Santos dão conta de que o Santos teria procurado alguns jogadores e recebeu alguns nãos. Esses nãos também se explicam pela postura omissa da direção, que não tem criatividade, anda sempre atrás dos mesmos jogadores, né? O Santos trouxe de volta agora o goleiro Vladimir, que ficou anos na reserva do Santos. Nunca justificou uma titularidade. Foi ao Avaí, rebaixado para a Série B, e aí o Santos traz o jogador como forma de gratidão. Um jogador que nunca entregou absolutamente nada para o Santos. Nada. Volta. Empresta o John para o Internacional. Se o João Paulo se machuca, o João Paulo, o principal jogador do time do Santos hoje, o Santos tem que contar com o Vladimir no gol. Assim como no ano passado, a solução para a criação, para a meia do Santos, era o Luan, que está lá encostado no Corinthians, que não joga bola há 5 anos direito. Então, assim, falta criatividade, falta noção para essa direção, que parece que anda em círculo, sempre atrás dos mesmos jogadores, não tem criatividade. Eu vou dar um exemplo, não é exatamente na mesma posição, mas o São Paulo foi trazer o Jegson Mendes, o volante do Equador, que disputou a última Copa do Mundo pela seleção equatoriana. É um jogador que se destacou razoavelmente na Copa do Mundo, estava jogando fora do país, o São Paulo foi lá e contratou. Será que o Santos não tem condição, não tem um departamento de inteligência, de estatística, de análise de desempenho para captar um jogador desse porte? Na Argentina, na Colômbia, no Uruguai, fora do Brasil, na Europa, no leste europeu, será que não tem nenhum jogador que possa render mais do que o Lucas Lima rendeu nesses últimos 5 anos, com 12 gols e 18 assistências em 195 jogos? Será que não tem nenhum jogador que queira vir jogar no Santos? Será que não existe nenhum jogador que respeite a instituição, o time do Pelé? O Santos precisa do Lucas Lima? Na minha opinião, não precisa. Mas se ele vier, a gente entra para encerrar o vídeo no último ponto. Todo torcedor santista não aguenta mais o sofrimento de brigar para não cair no Paulista, para chegar no Campeonato Brasileiro já de olho no fim. Então, se o Lucas Lima vier, deve ter chance como titular. Que ele entre dentro de campo, desempenhe um bom futebol e queime a minha língua e a língua de todos os torcedores. Várias enquetes aí em perfis de jornalistas que cobrem o dia a dia do Santos mostram que a maior parte da torcida não quer o Lucas Lima. Mas se ele vier, que queime a nossa língua, que cale a nossa boca, que entregue gols, que entregue assistências, porque nenhum jogador, nunca, vai ser maior que a instituição Santos Futebol Clube. Então, se ele vier, apesar da relação horrível existente entre Santos e Lucas Lima, que chegou nesse estágio graças a ele, ele vai ter o apoio da torcida, eu imagino, a torcida vai torcer para que ele entregue um bom futebol. Mas eu não vejo nenhum motivo para que ele seja contratado e não acho que ele vá render absolutamente nada. Deve ser a versão 2.0 do Luan. E o Santos vai continuar sem um meia de ligação, sem um jogador para pensar o jogo e para que o time possa alçar novos voos, melhores voos no ano de 2023. Então é isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a possível volta do Lucas Lima ao Santos. Diga se você concorda, se você discorda, se você acha que ele merece uma chance, se você acha que a diretoria está correta ou não de trazer de volta um jogador dessa natureza. E vamos torcer para que ele desempenhe um bom futebol, caso venha mesmo, né? Porque a gente sabe que não é a primeira vez que a diretoria do Santos procura o Lucas Lima. Em 2021 já houve uma conversa e a rejeição da torcida ao nome dele fez a diretoria recuar. Vamos ver se dessa vez a diretoria vai levar essa negociação adiante ou se ela vai ouvir o clamor das redes sociais e da arquibancada. Bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo, então. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa um like, um comentário, divulga esse vídeo para um colega, para um amigo, e nos vemos então no sábado à noite ou no domingo pela manhã, com análise pós-jogo de Santos e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Um abraço a todos e até a próxima.